Olá, pessoal. Mais um vídeo. Agora o vídeo sobre associação LED, resistor e bateria. Então, como fazer a conexão de um LED numa fonte de tensão, né? Aqui está uma representação simplificada de um LED, o terminal do anodo, o terminal maior. Quando você compra o LED, o terminal de maior comprimento é o terminal positivo, que é o anodo, vai para o positivo da fonte. O terminal negativo é mais curto, que é o catodo, vai para o negativo da fonte. E se você tiver ele instalado e tiver os terminais dele cortados, não puder mais identificar pelo tamanho, ele tem um chanfro, um corte aqui lateral, do lado do catodo, para mostrar o lado negativo, o lado que vai para o negativo da fonte de alimentação. Então, como é conectado um LED numa fonte? Primeiro, o que se deve saber são as faixas de tensão que cada LED precisa e qual a corrente que faz circular por ele quando ele está em funcionamento. Então, para os LEDs, seguindo pela ordem de cores, da frequência mais baixa de cor, que é o vermelho, depois o amarelo, laranja, aqui no intermediário, laranja, vermelho, laranja, o âmbar, que é um próximo entre laranja e o amarelo, depois o verde e o azul. Aqui há que se distinguir que todos esses daqui, do vermelho até o verde, eles têm uma tensão entre anodo e catodo, que é designado nos manuais como VAK, tensão entre anodo e catodo, de aproximadamente 2 volts. Não é exatamente 2 volts. O vermelho, por exemplo, alguns LEDs vermelhos podem começar a emitir luz a partir de 1,6 volts. E um LED verde pode chegar a 2,2 volts de potencial entre anodo e catodo quando estiver em funcionamento. Isso clássico de uma corrente sob uma intensidade de corrente do LED de 10 mA. De um modo geral, os LEDs começam a acender bem, com um brilho bastante visível, a partir de 5 mA. A maioria dos projetos usa-se 10 mA, podendo ir até 20. Existem LEDs especiais que vão até corrente mais alta, mas o clássico é a corrente máxima do LED de 20 mA. Então, a maioria, quando instala um LED, coloca a corrente em torno de 10 mA, dependendo da fonte de energia que está alimentando ele. O LED azul fica com uma tensão um pouco mais alta do que essa, cerca de 3 volts, podendo chegar a 3,5 volts. E o LED branco, que não é propriamente um LED só, ele é a associação de pelo menos 2 LEDs para produzir o branco, e ele costuma ter uma tensão de 4,5 volts de potencial, quando circulando uma corrente em torno de 10 mA. Então, usando isso, partindo disso, vamos agora para a associação com uma bateria ou uma outra fonte qualquer. Uma bateria de automóvel, uma bateria de 9 volts, uma bateria de automóvel de 12 volts, né? Então, eu vou começar aqui com uma bateria de 9 volts. Então, a bateria de 9 volts é aquela que tem esse aspecto aqui. Sim, o terminal negativo dela e o terminal positivo dela. Parece um repolhozinho, parece uma couve-flor aqui. Então, tem aqui
e essa é de 9 volts. A bateria de 9 volts é uma associação de 6 pilhas de 1,5 volt para conseguir os 9. Né? Uma bateria de carro, que é feita de chumbo e ácido sulfúrico, ela, para conseguir os 12 volts, ela é composta pela associação de 6 células de valor nominal de 2 volts. Então, cada uma tem 2 volts, as 6 são ligadas dessa forma aqui, ligadas em série, internamente, terminal negativo e positivo de cada uma delas, ligado de forma que o total, cada uma com 2 volts de valor nominal, dá um total de 12 volts. Na verdade, são 6 células que podem variar de 1,8 volt a 2,2 volt. Quando ela está próximo do final da sua carga, da sua capacidade de uso de energia dela, uso sem destruí-la. Né? Geralmente a gente adota o regime quando chega a 50% da quantidade de energia armazenada nela, inicia-se uma nova recarga. Não é correto fazer uma descarga mais profunda do que metade da quantidade de energia armazenada numa bateria chumbo ácido. Então, ela chegando a 1,8 volt, já é o momento de colocar novamente em recarga, e quando ela chega a 2,2 por célula, ela está plenamente carregada, considera-se ela totalmente carregada. Sendo que durante a carga, excepcionalmente durante a carga, a tensão vai um pouco mais, pode chegar até a 14 volts, não mais do que isso. Uma tensão superior a 14 volts durante a carga pode indicar que a bateria está com defeito. Então, tensões como 16 volts, 18 volts, quando está no regime de carga, medidos sobre os terminais dela, uma fonte carregando a bateria, se ela passar de 14, for a 15, 16 volts, 17, 18 volts ou mais, é porque os seus terminais estão com um problema interno, a bateria está literalmente aberta. Então, ela está com defeito. Então, aqui eu vou começar usando uma bateria de 9 volts, representada aqui dessa forma. Um traço grande, um traço pequeno, um traço grande, um traço pequeno. Então, essa aqui é a forma de se representar uma bateria com um potencial maior do que 1,5 volt. Óbvio, o terminal maior aqui é o terminal positivo, o menor negativo, mas não se representa. Já está convencionado de que o traço maior é o positivo, esse maior aqui é o positivo, esse menor é o negativo. E o fato de usar 2 células aqui para representar é só para distinguir no esquema, de forma que qualquer um que olhe para ali já sabe que ali tem um potencial um pouco mais alto, que não é, por exemplo, 1,5 volt. Pode ser de 6 volts, pode ser 9 volts, 12 volts ou até mais do que isso. Do lado da simbologia, você coloca o potencial da bateria. Nesse caso aqui, no meu caso aqui, 9 volts. Então, eu vou conectar uma bateria de 9 volts em série com um LED, conforme outros vídeos em que eu vou apresentar como isso é feito. Aqui é apenas o exercício já com o objetivo das questões de prova. Então, aqui um resistor colocado em série com a bateria e com o LED, o catodo do LED voltado para o terminal negativo e o anodo voltado para o terminal positivo da bateria. E aqui o símbolo do LED. E aqui o resistor colocado em série. Muito bem. Quando você faz esse circuito aqui, assim que o circuito é ligado, que começa a circular a corrente, observe que o sentido convencional da corrente concorda com o sentido da seta. Então, ok,
o LED vai acender. Com que brilho, com que corrente o LED vai acender? Bom, eu já mencionei que o clássico é trabalhar com correntes de 5 mA, 10 mA, sendo que 20 mA é o máximo. Então, vamos escolher aqui, para efeitos de exercício, a corrente de 10 mA, que inclusive vai facilitar o cálculo por ser um valor decimal direto. Então, vamos lá. Se eu adotar aqui que o LED é vermelho, LED vermelho, essa é a informação-chave para começarmos a calcular. Então, primeira condição, a corrente será de 10 mA. Então, o I do LED será de 10 mA. A tensão do LED, a voltagem, olha a expressão errada, mas é assim que a literatura trata. Então, a voltagem entre anodo e catodo, VAK, de aproximadamente 2 volts para um LED vermelho. Vamos sempre considerar para o LED vermelho, o LED amarelo, âmbar, o laranja, amarelo, âmbar e até o verde, vamos considerar 2 volts. Para o LED azul, vamos considerar 3,5 volts. Para o LED branco, 4,5 volts. Essa informação será dada nas questões. Muito bem. Então, baseado nesse princípio, quando ele estiver em funcionamento, o LED aceso, sobre os terminais dele, vai aparecer uma diferença de potencial, então, por causa da corrente circulando, de 2 volts, aproximadamente. Vou colocar aqui do lado, aproximadamente. Mas ela vai servir de cálculo para a corrente. A corrente que vai circular, eu quero que seja de 10 mA. Muito bem. Essas duas informações são fundamentais. A outra informação fundamental é que a fonte tem 9 volts. Então, veja bem aqui. Se eu tenho um potencial de 9 volts aqui da fonte de energia, tenho aqui um resistor e tenho aqui um LED com um potencial de 2 volts, observe que o maior potencial está no anodo, o menor potencial está no catodo, devido assim, ao sentido da corrente elétrica. Então, o catodo tem o maior potencial, o anodo tem o maior potencial em relação ao catodo, e a diferença de potencial, a DDP, diferença de potencial, é de 2 volts. Então, observe, eu tenho 9 volts aqui, mais 9 volts, e do lado de cá, por causa da diferença de potencial no LED, eu tenho mais 2. 9 aqui, 2 aqui, isso provoca uma diferença daqui para cá de 7 volts. Podemos partir da fonte de energia, da bateria, de um lado dela para o outro e verificar a soma. Então, a soma das quedas de tensão, das diferenças de potencial sobre os componentes passivos aqui, que não geram energia, tem que ser igual à fonte de energia. Então, a soma das fontes de tensão aqui igual à soma das quedas de tensão. 9 volts igual a 7 mais 2. Ok. Então, tenho 2 aqui, mais 7, total 9, positivo aqui, negativo aqui, que é igual ao potencial da fonte. Então, eu já descobri que o potencial no resistor, a diferença de potencial vai ser de 7 volts. A corrente que passa no LED, vinda do positivo da bateria, é a mesma que passa no resistor. Então, se passa uma corrente de 10 mA aqui, por aqui também passa uma corrente de 10 mA. Com essas duas informações, basta aplicar a relação na lei de Ohm e vamos calcular o resistor. Então, eu tenho que o resistor, que está colocado em série, ele tem 7 volts, dividido pela intensidade de corrente de 10 mA. Você pode deixar designado dessa forma. Volt dividido por miliampere vai dar quiloohm. Preste atenção que o K de quilo
é um K minúsculo. Aqui está o ômega maiúsculo. Quilo-ohm, K minúsculo, vai só até a metade da altura dele, aqui, esse traço. Quilo-ohm, ômega maiúsculo. Para quem não sabe, o ômega minúsculo é esse aqui, no alfabeto grego, que é usado como designação de frequência angular em eletricidade, física, né, do modo geral. Muito bem, 7 volts dividido por 10 miliampere, 7 dividido por 10, 0,7. Volt por quilo-ohm, essa relação dá, volt por miliampere, essa relação dá quilo-ohm direto. Então, 0,7 quilo-ohm, você anda com a vírgula 3 casas para a direita, então isso dá 700 ohms. Comercialmente, não existe o resistor de 700 ohms, mas para efeito de exercício, o que nos interessa é o cálculo do resistor usado. Comercialmente, você encontra uma das séries, a principal série de resistores encontrado no comércio, o resistor próximo a esse é de 680 ohms. Óbvio que, colocando 680 ohms em vez de 700, como a resistência diminuiu um pouco, a corrente vai aumentar um pouco também. Mas essa variação é pequena. Então, se você desejar designar, uma vez calculado 700 ohms, e você sabendo que a série de resistores comerciais tem o valor de 680 ohms, você pode especificar o valor calculado, você deve escrever isso, valor calculado 700 ohms, valor utilizado comercial 680 ohms, com o prejuízo de ter aumentado um pouco a corrente, mas como o limite é 20 miliampere, aumentar um pouquinho aqui não vai afetar nada, absolutamente. Muito bem, vamos a outro problema. Agora eu vou colocar a mesma bateria de 9 volts, só que agora o LED, aqui está um resistor, eu estou mudando a configuração do circuito, até para mostrar que não importa a configuração, eu coloquei antes o resistor em cima, ele não precisa estar no mesmo lugar, eu posso colocar em qualquer lugar do circuito, desde que o LED esteja na direção certa, o sentido certo de circulação da corrente, polarizado diretamente. Veja que o positivo estando aqui, negativo aqui, a corrente faria esse sentido de circulação aqui. E concorda com o sentido da seta, então o LED acende. Aqui está o LED, só que agora eu vou colocar um LED azul. Um LED azul, o VAK dele, a tensão entre anodo e catodo, vou colocar aqui do lado, tensão entre anodo e catodo, que é o VAK, vai ser de 3,5 volts. Usando 3,5 volts sobre uma corrente de anodo ou corrente do LED, vou deixar aqui designado IA, para vocês se acostumarem, tanto faz dizer que é a corrente de anodo ou a corrente LED, tanto faz. Então, a corrente LED de 10 miliampere e a tensão no diodo 3,5 volts. A fonte de energia é de 9, então eu tenho 9 volts aqui na fonte, tenho uma queda de tensão aqui de 3,5 volts, então aqui a tensão que soma com essa para dar os 9 será de 5,5 volts. Então, no resistor, eu tenho já todos os dados. A corrente é de 10 miliampere, é a mesma corrente que passa pelo resistor, com 5,5 volts. Então, o resistor vai ser a divisão de 5,5 volts, a tensão dividida pela corrente de 10 miliampere. Então, volt dividido por miliampere, isso dá uma relação, resulta em quilo-ohm. 5,5 dividido por 10, 0,55 quilo-ohm.
Isso dá, então, 550 aqui, andando com a vírgula 3 casas aqui. Então, 550 ohms. Comercialmente não existe um resistor de 550 ohms. O valor próximo é 560. Então, se você sabendo disso, quiser designar, calcule, dê a resposta do valor calculado e, se quiser, se desejar, pode colocar observação. Valor comercial, 560 ohms, então é o que vai ser usado. Se você quiser, não tem problema. Muito bem. Então, agora, mais um exercício para a prova, para atender às questões da prova. Agora, uma bateria de 12 volts. Suponha que você quer enfeitar um automóvel colocando vários LEDs. Então, eu vou colocar aqui um resistor, colocar um LED vermelho, um LED verde e um LED laranja. Vamos simular um sinal de trânsito aqui, ao contrário aqui. Então, aqui um LED vermelho, aqui um LED laranja, ou amarelo também serve, depende da cidade. E o último LED aqui eu vou colocar verde. LED verde. Muito bem. Qualquer que seja aqui deles, propositalmente, eu coloquei cada um com uma diferença de potencial de 2 volts para aproximar. 2 volts, 2 volts, 2 volts. Então, aqui temos 6 volts daqui para cá, 6 volts de diferença de potencial. Eu vou colocar uma corrente, a corrente nos LEDs, de 10 mA. Como todos esses LEDs estão em paralelo, não deveria colocar LEDs de cores diferentes. Os LEDs estão em série. Não deveria colocar os LEDs em paralelo, porque há uma pequena diferença entre LED vermelho, laranja, verde, na sua diferença de potencial. Então, se você colocar um vermelho, um laranja e um verde em paralelo, a partir de cerca de 1,6, 1,8 volt, o LED vermelho já acende com uma corrente próxima de 10 mA. Isso significa que o LED laranja, que acende a partir de 1,8 volts, talvez já não acenda, porque não vai circular corrente por ele, porque o de 1,8, o LED vermelho já limitou a tensão em 1,8. Se ele estiver em paralelo com o LED laranja, provavelmente o LED laranja não vai acender, não vai passar nenhuma corrente pelo LED laranja, porque a tensão está inferior ao início da condução dele. E, por último, o LED verde, pior ainda, que pode chegar a 2,2 volts. Então, em paralelo, não faz sentido. Mas em série faz. Cada um com 10 mA, então a corrente é a mesma, que circula por todos eles, 10 mA. Pelo resistor também, 10 mA. Cada um tem 2 volts, então tem um total de 6. Como a fonte tem 12, então 6 volts daqui para cá, sobra 6 volts daqui para cá, e o resistor que está aqui, ele que vai ter o potencial de 6 volts, ele vai ser responsável por limitar a corrente baseado nesses 6 volts. Então, para circular 10 mA, quando o potencial sobre ele tiver 6 volts, então vamos lá para o resistor. Então, temos 6 volts dividido por 10 mA, volt dividido por miliampere, quiloohm, 6 dividido por 10, 0,6 quiloohm, então isso dá 600 ohms. 600 ohms, de novo, não existe um valor comercial, 600 ohms, existe 560, existe 680, aí fica a designação. Até existe uma série
com valores intermediários, e eu não tenho certeza agora, mas acho que existe uma série com resistor de 610 ohms, mas não tenho certeza nesse momento. De qualquer maneira, o meu objetivo é que vocês avaliem qual resistor deve ser colocado. Então, aqui, por exemplo, 3 LEDs em série, dando uma queda de aproximadamente 6 volts, sobram 6 volts para o resistor. Se você quer uma corrente de 10 mA, o resistor deveria ser de 600 ohms. Né? Nunca ligue um LED diretamente na fonte. Não adianta, mesmo que você me diga, a fonte que eu tenho é de 2 volts. Vou ligar direto no LED verde, por exemplo, ou laranja. Eu vou dizer, não pode. E mesmo eu tendo acabado de dizer que a queda de tensão é de aproximadamente 2 volts. Não pode. Você não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque o potencial de um LED, aqui está a tensão entre anodo e catodo, o VAK, quando se aproxima aqui de 1,6, 1,8, 2 volts, a corrente aumenta, quase que numa reta vertical. Aqui está o eixo da corrente de anodo do LED. Então, aqui seria aproximadamente 2 volts. Esse ponto aqui, 2 volts. Observa que é quase uma vertical. Então, se você fixar a tensão em 2 volts, eu vou exagerar aqui a curva. Vou colocar como se fosse 2 volts aqui. 2 volts, 2,1, 1,9. Então, veja, a corrente, como essa curva ela tem uma inclinação muito elevada, o ângulo dela é quase 90 graus, qualquer pequena variação na tensão da fonte pode provocar uma grande variação na corrente do LED. Então, você não tem como ter certeza, colocando uma fonte de 2 volts direto no LED, qual vai ser a resposta do LED. Não tem como. E não adianta você comprar um LED, fazer um teste e determinar, e ajustar a fonte. Se um dia você tirar esse LED e colocar outro, do mesmo fabricante, com o mesmo modelo, da mesma cor, você pode queimar o LED, porque os LEDs têm uma pequena diferença durante a fabricação. Então, jamais ligue um LED direto na fonte. Sempre ponha alguma forma de limitação de corrente em série com ele. O clássico é usar um resistor. Modernamente, os LEDs para as lâmpadas de iluminação, os LEDs têm um circuito eletrônico que limita a corrente que passa pelo LED. Então, ele tem um circuito de controle de corrente sobre o LED. Então, ele pega a tensão da rede elétrica, retifica, filtra, vai lá para os seus 150, 180 volts. Depois tem um circuito eletrônico de chaveamento que controla a corrente no LED para ela não exceder os 20 mA. Né? Então, sempre tem que haver uma forma de limitação da corrente no LED. Então, por último aqui, eu vou colocar uma bateria de 12 volts, é o último exemplo, um resistor, vou trocar, só para ficar diferente. Observe, o LED e o resistor estão em série, só não estão mais na mesma configuração que estavam antes, mas continuam um em série com o outro. O caminho da corrente é um só. Então, aqui eu tenho uma fonte de 12 volts, vou ligar um LED aqui, um LED branco, cuja tensão é de aproximadamente 4,5 volts, aproximadamente. E aqui o resistor. E, da mesma forma, 4,5 volts sob a intensidade de corrente de 10 mA. Essa é uma especificação que eu estou dando. Você pode conseguir isso nos manuais na internet, tudo bem.
Mas na minha questão aqui eu estou especificando, estou dizendo que é branco, então eu dou a especificação, você não precisa se esforçar a ponto de decorar todas as tensões dos LEDs, do vermelho, do laranja, do âmbar, do amarelo, do verde, do azul, do branco. Não precisa, eu te dou isso na questão, né? Então, eu tenho aqui 12 volts, o potencial, a fonte de energia, e aqui eu tenho as quedas de tensão. Tem uma diferença de potencial 12 volts aqui, tem uma diferença de potencial aqui de 4,5 volts, e sobra uma diferença de potencial para aqui da diferença, que daria 7,5 volts. 7,5 mais 4,5, 12. Então, ok, aqui está batendo. A DDP da diferença de potencial aqui, da queda de tensão no LED e no resistor, é igual a DDP da fonte de energia. Aqui fornece energia e aqui transforma a energia, esse daqui em calor e luz, e esse aqui em calor. Ele vai aquecer. Se você puser a mão nele, você vai sentir ele morno, né? Então, temos aqui a corrente de 10 mA, então a mesma corrente vai passar no resistor, então 7,5 volts, 7,5 volts, dividido por 10 mA, isso daqui dá o valor do resistor. Então eu tenho aqui volt por miliampere quiloohm, 7,5 dividido por 10, 0,75, então 0,75 dá 750 ohms. Na série clássica não tem, mas até existe uma série que tem um valor que é violeta, verde e marrom, violeta, verde e marrom, violeta, verde e preto, violeta, verde e vermelho, violeta, verde e laranja, né? Então tem assim violeta, verde e prata, né? E violeta, verde e ouro. Prata divide por 100, ouro divide por 10, né? Preto seria 10 elevado a 0, multiplica por 1, daria 75 ohms. Então, poderia ser assim, violeta, verde, prata, então 0,75 ohms. Violeta, verde, ouro, seria dividir por 10, 7,5 ohms. Violeta, verde, marrom, perdão, violeta, verde, preto, 10 elevado a 0 dá 1, uma vez 75, 75 ohms. Depois 750 ohms com marrom, com vermelho 7.500, com laranja 75.000, e seria possível, não tem por aí, depois o amarelo, né? Seria 750.000 ohms, até existe. E depois do amarelo, o verde, então seria 7.500.000 ohms, 7,5 mega, também existe, mas normalmente você não vai encontrar por aí. Muito bem. E com isso, eu encerro os exercícios de LED, resistor e bateria. Obrigado pela atenção. Até o próximo.